quiser falar qualquer coisa, assim, fiquem à vontade, tá? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, professora. Agora eu não consigo... Sim, tá todo mundo vendo. Tá certo. Ó, então, na disciplina de Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, o nosso cronograma. Eu coloquei aulas síncrones e aulas assíncrones, como vocês já sabem, né? As aulas síncrones são as aulas online, que a gente fica conectado durante o processo, e as aulas assíncrones são atividades ou aulas gravadas, vídeos, documentários, leituras de texto que os professores organizam para que vocês possam fazer em qualquer horário, não precisando de estar conectado com o professor ou professora na hora. Uma coisa que desde o início, quando a pandemia começou, eu voltei muitos estudos e as pessoas sempre falavam assim, eu sou contra EAD, né? O conceito EAD, o conceito da modalidade de ensino. Então, no geral, as pessoas, eu sou contra, eu falo, gente, ensino remoto não é EAD. Né? É uma coisa que eu sempre bati na tecla e continuo batendo muito na tecla. E, na realidade, eu não sabia fazer o ensino remoto. Por quê? Todo mundo que, assim, no geral, as pessoas que estão nessa turma já me conhecem, sabem que eu venho de São Paulo e que eu tenho muitos anos de ensino superior, e em São Paulo eu trabalhei durante muitos anos com instituições que tinham ensino à distância. Então, aquele conceito, eu tinha ele muito sustentado, mas o conceito de ensino remoto, então, eu comecei a estudar. Eu não sei quem de vocês acompanhou, lá em maio, se não me engano, abril, maio, a PREG, né, a Pró-Reitoria de Ensino, fez um evento, e aí eu fui uma das palestrantes falando das possibilidades do trabalho online. Então, de lá para cá, eu vim estudando muito nessa perspectiva. Essa disciplina nossa, então, eu organizei ela com momentos síncronos e assíncronos. A parte que precisa da nossa interação, pensar as atividades para eixos, grupos trabalhando e tudo, elas vão ser síncronas, né? E a parte que é mais, eu vou chamar, entre aspas, de teórica, a gente vai trabalhar de forma assíncrona. Então, hoje, como era um dia que eu achava importante ver vocês, conversar um pouco com vocês e apresentar essa proposta, eu marquei uma aula síncrona, mas vocês vão perceber que ao longo dessa primeira nota, né, da primeira nota nossa, os nossos encontros, eles são assíncronos, né? As aulas são assíncronas. Uma outra questão, vocês devem ter percebido que eu agendei aula extra. Por que eu fiz isso? Porque o calendário, da forma que estava, não comportava as 60 horas. Tá? Aí vocês podem questionar, Andréia, mas nós tivemos 8 horas aulas antes de entrar a pandemia. Mas o que eu fiquei olhando, aí eu tive duas questões em relação a isso. A primeira questão é que tem aluno novo, né? Aluna e alunos novos nessa disciplina. Então, eles não pegaram aquelas 8 horas aulas. A segunda questão é que eu não tinha como lançar essas horas já dadas, eu fiquei estudando o sistema, achei complicado, e a outra já se passaram 8 meses, eu acho que relembrar, reafirmar essa parte que a gente estudou, não teria nenhum problema. Então, hoje, né, nossa aula do dia 11, que está aqui, é a apresentação da professora, dos alunos e do plano de ensino. Amanhã, eu até coloquei aqui, mas vocês vão ver que eu coloco toda a aula bonitinha lá no sistema, tá? Então, amanhã eu vou colocar para vocês 2 vídeos como fórum, um vídeo é de 14 minutos, o outro é de 17, que faz uma grande revisão, é do Instituto Federal, é de um curso de EJA do Instituto Federal, uma pós-graduação, mas são vídeos curtos, um de 17, outro de 14 minutos, e que vão fazer um apanhado geral daquele que a gente já estudou em fundamentos. Então, só para ir lembrando vocês, né, fazendo um resumão para introduzindo vocês na disciplina.
Aí, então, vai ser uma aula assíncrona. Nos dias 14, que é o sábado, tá? Por que eu marquei no sábado? Porque eu sabia que vocês tinham aula todos os dias. Então, essas reposições para vocês... Porque se eu não marco essa reposição, não valida a disciplina, gente. Senão vocês ficariam lá com a disciplina de 42 horas, o que seria um problemão para a gente. Então, assíncrona, eu vou trabalhar o texto, diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, aí vão ser aulas gravadas minhas, mas vocês fiquem tranquilos, eu sempre gravo uma aula com menos de 1 hora e dou alguma atividade para vocês responderem, tá? Então, no dia 14 do 11, 18, 19, 21, 25 e 26, são todas aulas assíncrones, tá? Como eu gravo as aulas e vocês assistem e fazem as atividades no momento que vocês acharem mais adequado. A nossa avaliação, a nossa prova, primeira prova, vai ser no dia 28 do 11. Então, vamos aqui a alguns combinados que eu acho importante para vocês terem. Como que eu operacionalizo as coisas? Eu sei que nem todo mundo tem acesso todas as vezes que a gente marca um encontro. Eu sei que muitas vezes amanhã, de 8 às 10 horas da noite, pode ser que falte internet, pode ser qualquer coisa. Então, tudo que eu colocar de fórum e de tarefa, vocês têm que fazer. Vocês vão observar que os fóruns, igual amanhã eu vou dar um fórum, que são 2 videozinhos de uma revisão geral de conteúdo, eu coloco lá 2 perguntas que todo mundo tem que responder, porque esse fórum valida a presença na aula. Andréia, eu preciso de responder amanhã de 8 às 10 da noite? Não. Eu faço as correções de vocês por blocos. Então, tudo o que eu der do primeiro bloco aqui, que está aqui o mês de novembro, para a primeira avaliação de vocês, vocês têm até o dia 28 do 11 para fazer. Vocês entenderam? Então, assim, eu trabalho com uma margem de tempo, entendendo que o ensino remoto não é o ensino presencial. Toda aula vai estar lá. A Ana Célia, ela fez comigo a disciplina de fundamentos. Eu coloco a aula, eu mando no nosso grupo de WhatsApp e eu cadastro uma notícia. Gente, a aula referente ao dia 12 do 11 já está cadastrada como fórum. Ela vale as 2 presenças. Entrem e façam. Nesse inteirinho, eu vou acompanhando, eu entro nos fóruns, comento os comentários de vocês e tudo, mas assim, eu só vou lançar essa presença e tudo no dia 28 do 11. Deu para entender? Alguma dúvida? Alguém me responde? Tudo certo, professor. Tá dando para entender? Tá Oi? Tranquilo, André. Para mim tá tranquilíssimo. Tá dando para entender, então? Aqui, toda vez que eu, no geral, coloco as aulas à noite, porque também tem um tempo de gravar, é uma coisa que dá super trabalho, porque eu preparo a aula, eu gravo a aula, depois eu assisto a aula toda, vejo se teve alguma coisa que precisa de uma edição, aí eu mando essa aula para o YouTube, eu abri um canal no YouTube, eu mando a aula para o YouTube para mandar só o link e ficar mais fácil para vocês, tá? Então, aqui, no dia 28 do 11, 28 do 11 é a nossa avaliação. Como que é essa avaliação? Voltando, vocês já estão acostumados a trabalhar comigo, né? Como que eu costumo trabalhar? Eu sempre, nesse caso, nessa primeira nota, vocês têm 4 pontos de atividades. Então, por exemplo, dia 14, eu vou gravar uma aula para você sobre as diretrizes operacionais, dia 18. Então, quando eu posto esse vídeo dessa aula, eu sempre coloco umas 3 perguntinhas lá. A resposta dessa tarefa vale 1 ponto, tá? Então, eu continuo com aquela lógica minha, ou vale ponto ou vale presença. Vocês têm que fazer, que são 4 pontos de trabalhos feitos em sala e uma avaliação individual de múltipla escolha, valendo 6 pontos. Como que é essa prova que eu dou aqui? Ela é via questionário, no SIGA-A, tá? Via tarefa, via questionário.
Quem que está agora matriculado na de fundamentos, na de metodologia da EJA, que fez fundamentos agora em 2020/3 comigo? Ninguém? Eu. Só a Ana Célia, né? Qualquer dúvida, a Ana Célia pode, é bem tranquilo, né, Ana Célia, fazer a prova via questionário. Sim, gostei demais para fazer por via questionário, bem tranquilo. Eu sempre deixo ela aberta durante, vocês podem observar que eu coloquei no final de semana, até porque vocês têm mais tempo e tudo. Então, eu sempre deixo ela aberta 24 horas. Tá? E 3 tentativas, ficando a maior nota. Tá? Então, assim, de novo, né? Eu estou trabalhando com o conceito de ensino remoto, aonde vocês têm dificuldades de acesso, por isso, assim, no dia e horário a aula vai estar lá, mas com uma flexibilidade de vocês assistirem, de vocês lerem o texto, de vocês responderem as questões, tá? Mas, assim, também, aí tem uma coisa que eu sou bem intransigente. No dia 28/11, quando fechar todas as disciplinas, todas as atividades, as tarefas e os fóruns, eu não abro de novo, não. Tá? Por quê? Porque vocês tiveram bastante tempo para fazer e se organizar. Eu sempre vou fazendo relatório, eu puxo relatório de quem está fazendo, eu vou cobrando, mas fiquem atentos e atentas em relação a isso, tá bom? Então, aqui nesse primeiro bloco, que é o de novembro, a gente fecha ele aqui no dia 28/11. A gente começa dezembro. O dezembro a gente já vai entrar na Base Nacional Curricular Comum. Tá? A gente já entra na BNCC e nos conteúdos para a BNCC. Como vocês vão estudar, que é um texto que eu inseri até, vocês não leram ele quando vocês fizeram Fundamentos da EJA comigo, que também já tem um tempo que vocês fizeram, e esse texto é desse ano, que é a EJA na BNCC. Eu trabalhei até na disciplina de Fundamentos agora. Por quê? Ele vai discutir exatamente que na Base Nacional Curricular Comum não tem nada sobre educação de jovens e adultos. E ficou a cargo de estados e municípios fazerem essa adaptação, vamos chamar assim. Então, deixa eu só voltar uma coisa. Gente, quando vocês estão vendo aqui, ó, então tem diretrizes, tem 3 aulas, porque esse é um texto de 25 páginas sobre diretrizes operacionais para a EJA. Na verdade, é uma aula de 4 horas e outra de 2, então ficaram 8 horas. E aí vocês vão ver que eu separei uma aula sobre o ensino remoto na EJA em Floriano. Floriano produziu um conjunto de documentos para organizar como seria o ensino remoto deles, e tem uma diretriz para a EJA. Então, como a gente está vivendo esse tempo de pandemia, de ensino remoto, eu entendo ser importante que a gente estude como que está acontecendo o ensino remoto em Floriano. E aqui eu vou dar o texto, discutir o texto e fazer uma entrevista também gravada com as gestoras da EJA para elas explicarem melhor esse ensino remoto em Floriano nas escolas municipais. E aí a gente entra a EJA da BNCC e a avaliação. Então, quando a gente chega no mês de dezembro, vocês vão perceber uma questão. Para cômputo da carga horária todo, lá tem aula dia 24 e dia 30, porque senão também não fecha, como que a gente fala? Não fecha o nosso calendário. Aí vocês vão ver que eu coloquei avaliação aqui. Claro que não vai ter uma avaliação. Eu deixei essa data para vocês fecharem não fizeram me enviar até essa data todos os fóruns e tarefas referentes ao mês de dezembro, tá? Então, eu coloquei aqui a avaliação, que é no sentido de fechar. Nessa segunda nota aqui, que é do mês de dezembro, o nosso primeiro encontro, do dia 2/12, né, vai ser síncrona, vai ser uma aula síncrona, onde eu vou tirar dúvida de qualquer coisa que tenha ficado sobre a avaliação,
e organizar os grupos. Hoje, quando eu mandei o cronograma para vocês, uma colega... Ô, gente, quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais esperta do mundo. Ela até mandou a figurinha que eu morri de rir, mas eu fiquei assim, o que está querendo dizer, né? Ela falou, não, professora, é que são muitos grupos. A minha contagem foi essa, tá? Que a turma tem 30 alunos e pensei em fazer 6 grupos de 5 pessoas, tá? Qualquer coisa, se ficar um grupo de 6, outro grupo de 4, a gente ajeita, mas mais que isso também não dá, tá? Então, aqui a gente vai organizar os grupos. Deixa eu beber água, que eu tô falando demais e falando sozinha. Aqui a gente vai organizar esses grupos. Como que vai ser? Vai ter uma aula assíncrona sobre a estrutura da BNCC, tá? Explicando como que foi pensada. E essas aulas, normalmente, como que eu estou trabalhando com vocês? Com documentários do canal Futura, com entrevistas com grandes intelectuais da área e com textos, tá? Então, vai ter uma aula sobre a estrutura da BNCC assíncrona. Depois vai ter uma aula com os conteúdos de língua portuguesa, também assíncrona. Aí aqui, por exemplo, no dia 9/12, é uma aula síncrona, né, que todos nós juntos. Aí cada grupo vai ter de 10 a 15 minutos, pensando que são 2 horas aulas. E aí, gente, a gente vai ter que ser muito justo no tempo, tá? Porque são 6 grupos na minha conta, apresentando. Então, se são 6 grupos, cada grupo 10 minutos, dá 1 hora. Se passar um pouco, dá 1h30, se for 15 minutos. Então, está dentro do cronograma do grupo apresentar e de eu fazer uma análise das apresentações de cada grupo, tá? Aí, no dia 9, os grupos vão apresentar um plano de aula e uma proposta de atividade para a língua portuguesa dentro dos conteúdos da BNCC. Mais para frente, a gente pode separar com quais conteúdos fica cada grupo, ou um grupo fica com a alfabetização, um grupo primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, pensando que nós, pedagogos e pedagogas, damos aula só até o 5º ano, né? Então, é sempre pensando de primeiro ao 5º ano. Então, a gente pode separar por ano, por exemplo. Aí a gente conversa mais para frente nessa aula síncrona aqui do dia 2 de dezembro, tá? Aí vai ser a mesma coisa, conteúdo de matemática, aula síncrona. Aí, síncrona, né, presencial, apresentação dos planos de aula. Pensando que aqui já vai estar fechando o ano e tudo, eu coloquei uma discussão sobre alfabetização e letramento na EJA, como assíncrona por dia 17 e 24. Então, vão ser textos e vídeos leves, tranquilos para vocês. E aqui a data de entrega de todos os trabalhos que eu dei aqui nesse período. O que eu considero importante? Por exemplo, cada plano de aula feito por grupo aqui e a apresentação vão valer 3 pontos. Então, vão ser 6 pontos. 3 do grupo, né, ao apresentar o plano de aula de língua portuguesa e 3 de matemática. E os outros restantes eu sempre dou com as tarefas das aulas assíncronas. Tá bom? E aí, dia 30 é o dia que eu fecho essa nota, 30 de dezembro, que aí eu entro em todos os fóruns, ver quem participou para lançar a presença, entro nas tarefas, vejo quem fez para lançar do 0 aos 4 pontos. Andréia, toda vez vai ser fórum e tarefa? Não, porque a carga horária de vocês diária é menor. Então, se eu coloquei um fórum, ele valida a presença de vocês, vai ser só o fórum. Se eu coloquei a tarefa, valendo ponto lá, vai ser só a tarefa, que valida tanto a presença quanto os 2 pontos, tá bom? Quanto o ponto que for da tarefa. Em janeiro, nosso último mês, aí aqui em janeiro, dia 6 é o retorno, não sei se vocês sabem, mas para os professores, ano que vem ficou bem complicado. Eu imagino que eles vão querer trabalhar 3 semestres em um ano, pelo menos, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai fazer isso, então eu não sei, mas eu só sei que eles deram 2 dias de férias em janeiro para a gente, que é o dia 4 e 5,
tá? Aí depois a gente tem 19 dias em fevereiro e 30 dias em dezembro do ano que vem. As férias ficaram um pouco assim. Aí, aqui em janeiro, no dia 6, a aula vai ser assíncrona com o conteúdo de ciências na BNCC. Aí, no dia 7, a mesma questão. Vão apresentar um plano de aula ou atividade de ciências. Depois, dia 13 de 1, conteúdo de história assíncrona. Aí, no dia 14, aula síncrona, com os planos de aula e atividade de história. Depois, geografia. E aí, quando eu coloco aqui a avaliação, vocês sabem que é o quê? A data de entrega desses planos de aula e das coisas realizadas no mês de janeiro. Que provavelmente eu não vou dar tarefas extras, assim, exatamente porque a gente tem 3 aqui, aí a gente revê a organização dos pontos, coloca 2 apresentações valendo 3 pontos e uma 4, desses planos de aula que vocês vão fazer e vão apresentar e colocar no sistema para validar, e aí vocês têm 27 de janeiro para me entregar tudo, e aí eu deixei o dia 28 do 1 para exame, tendo a certeza que não vai ter nenhum. Gente, eu vou interromper aqui essa apresentação e vou voltar para a gente conversar um pouco, para saber se ficou alguma dúvida, se está tranquilo, se vocês querem questionar algum ponto. Fiquem à vontade para falar. Gente, vocês estão aí? A Denise falou, na sala de aula fazemos bastante silêncio. Tenho certeza que você faz, Denise. Tá? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram. Boa noite, Maria Beatriz. Denise mandou uma carinha que eu não enxergo o que ela quer dizer. Gustavo. Ficou menos intenso o processo, ok. Entendido, tudo perfeito. Barton, ele é suspeito, porque eu sei que ele gosta muito de mim, eu gosto dele também, ele já sofreu muito na minha mão, então ele já acostumou. Entendido, muito bom, Denise, na sala de aula fazemos silêncio, sei, está ótimo, estou entendido. Todo mundo aqui colocou entendemos, Ana Célia, entendemos, tudo certinho, então tá tranquilo para vocês essa forma que eu organizei? Ordinária também falou que tá ok. Tudo ok. O Tiago, ele é quietinho, Denise. O Tiago, realmente, ele é quietinho. Ele não fala, não. O Tiago não é quietinho, não. É só por dia. Nas minhas aulas, ele sempre foi. Porque ele conversa baixo. Entendi. Não é falar alto igual a gente, não, né? Professora. Oi. É a Nádia? Então, Oi. Sim. O ano de 2021 também vai ser todo de forma remota? Não, meu bem, isso a gente não pode falar, não. Eu vou te ser sincera, Nádia. Tá. Não, falar 3 semestres no sentido de tentar colocar em dia, entendeu? Mas eu acredito que não, assim, né? Gente, nesse momento que a gente está, não dá para a gente ter certeza de nada, né, Nádia? Eu imagino, Nádia, que eu acho que o primeiro semestre ainda não volta presencial, eu acho que eles voltam presencial quando tiver uma vacina, porque se for, é bom pelas bolsas digitais. Ô, cara de pau esse Gustavo, viu, gente? O Gustavo não é quietinho, não. O Gustavo, ele sempre participou muito. Mas, eu acho, Nádia, que não vai ser todo... Aliás, Nádia, eu vou te ser sincera, eu não vou falar nada, não, porque eu não tenho certeza de nada. Mas eu espero que uma hora a gente volte. Então, eu não sei te falar, não. Depende da vacina, e você está vendo o que está acontecendo, as discussões sobre vacina no Brasil, eu não tenho ideia. Mas, assim, até janeiro a gente sabe que vai ser, né? Talvez o primeiro semestre de 2021, se não tiver a vacina, mas aí também é tudo especulação, a gente não sabe mesmo, né?
Gente, então, já que vocês colocaram que está entendido as questões referentes ao plano de aula, ao cronograma que eu organizei, eu quero ter uma conversa um pouco rápida, assim, porque hoje o planejamento, e vocês estão muito quietos, então fica mais difícil uma aula com vocês todos quietinhos e quietinhas. Gente, a IESA, ela entrou, a IESA é a nossa monitora da disciplina. Hoje nós inserimos ela no grupo, eu pedi à tarde para o Bárbara, ele inseriu a IESA no grupo. IESA, você pode se apresentar para a turma, enfim, para eles saberem quem é você. E, gente, hoje é o aniversário da IESA, coitada, e ela veio para acompanhar a aula comigo, ela sofre muito. Ela tinha entrado. Parabéns, Iesa! Parabéns, Iesa! Tudo bom para você? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Parabéns, Iesa, do período. Obrigada, professora. E eu vou acompanhar vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar, viu? Obrigada, Iesa. Gente, então, Tá assim... bom. Parabéns, Iesa. Parabéns, viu? A gente está todo mundo aqui dando parabéns para você. E, coitado, pode voltar para a festa Obrigada, dela, né, gente? Eu deixei meus convidados para estar aqui com vocês, tá? Olha só, volta lá. A gente está querendo o bolo. Gente, quando a gente está falando, né, em metodologia de ensino, e aí a gente está falando assim, em uma metodologia de ensino dentro de uma concepção de aula remota. Né? Então, assim, se até aqui a gente... E hoje à tarde eu até dei estágio, aula de estágio, e eu estava conversando muito com o pessoal sobre essa concepção de educação em tempos de incerteza. Nessa turma tem muita gente que é da residência pedagógica comigo, né, que eu coordeno a residência pedagógica, então tem gente que vai me encontrando em vários momentos na universidade, né? Mas o que, quando veio para implementar a residência, e a gente implementou a residência em meio à pandemia, muito nessa questão assim, como que a gente vai pensar um ensino? Também teve uma grande discussão para dar o estágio, por exemplo, que, né, mas eu sempre sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, como que as coisas estão acontecendo? Será que, assim, se fosse uma quarentena, 1 mês, 2 meses, mas quando a gente viu, já tinham passado 8 meses, né? E aí a gente precisa de ver como que esse mundo se adapta a essa nova realidade. E depois que passar essa realidade, será, né? Hoje à tarde eu fiz muito essa pergunta para o grupo de estágio. Depois que passar essa realidade, será que tudo vai voltar a ser como antes? Dá para a gente falar isso? Não dá. Né? Não dá. Eu acho que não. Pode falar, Ana Célia. Não, eu acho que nada vai voltar a ser como antes, não. Porque houve uma reestruturação em torno de tudo, em torno de trabalho, em torno de muitas coisas, de escola, de tudo. Então, eu acho que não vai ser do mesmo jeito. Hoje, por exemplo, a respeito de trabalho, as pessoas estão trabalhando em home office e muitas empresas vão preferir continuar assim, porque é uma economia muito grande para elas e o trabalho, às vezes, foi crescer mais a pessoa dentro de casa, no seu ambiente, ela produziu mais do que dentro do escritório trancado. Então, são situações que eu acho que não vai voltar ao que era antes, não. Muito, eu acho que é até muito duro, assim, né? Quem me acompanha sabe o tanto que eu tenho trabalhado desde quando começou o ensino remoto, assim. O tanto que eu tenho trabalhado dentro da universidade mesmo, dentro dos programas de iniciação científica, extensão, residência pedagógica. Eu sou uma pessoa que sempre defendi o retorno com o ensino remoto, tanto que quando veio 2020/3, eu dei aula,
Agora, por exemplo, eu poderia ter cancelado a disciplina de metodologia, porque eu tive de pegar o estágio. Vocês podem observar que cada professor está com uma disciplina. E aí eu falei, não, pode deixar. Eu fico com o estágio, com os TCCs e com metodologia. Mas, para mim, sempre foi uma possibilidade de se trabalhar e de eu aprender a trabalhar, porque eu tenho muito isso também, da gente aprender a trabalhar dentro dessa nova forma, né? Mas, assim, é extremamente cansativo, porque quem é meu aluno sabe como eu sou concentrada, assim, mas eu estou dentro de casa agora, eu estou no quarto do meu filho, mas a casa está toda, meu filho, né, marido chega, coloca a janta, tem hora que chega aqui perguntando onde eu estava dando estágio, alguém bateu na porta e como só tinha o meu filho, ele, mãe, e aqui eu moro em apartamento, então ninguém entra sem passar pela portaria. Eu, mãe, alguma coisa. Na verdade, eles estavam trazendo as coisas do INDIP, que é aquele congresso que eu fiquei mandando para o grupo de residência pedagógica, que está terminando amanhã até, que eu fiz palestra. Então, chegou umas lembrancinhas deles para os palestrantes. Mas, assim, a gente tem... Ana Célia, e é uma coisa que adoece também, porque assim, você aí vai dando 11 horas, você tem que correr para fazer o almoço, para organizar, aí de manhã eu tenho filho com aula online, né? Então você tem toda uma coisa, e as empresas realmente, para as empresas está sendo uma redução de custo enorme, né? E para a gente, né? Como que está sendo essa saúde? Mas enfim, eu acho importante a gente aprender a trabalhar dentro desse novo contexto. E no início da pandemia, eu acho que vocês observaram muito como eles falavam dos médicos, né? E hoje, de um tempo para cá na pandemia, vocês podem observar como se falam dos professores. Uma das coisas que eu penso que depois que passar a pandemia, não vai dar para dizer... dos professores. Eu acho que as famílias entenderam o tanto que a Jaqueline colocou assim, um novo normal. Mas, assim, depois que passar, né, eu espero que passe essa pandemia, eu acho assim, se antes as pessoas discutiam muito, eu sou contra o ensino domiciliar, hoje eu falo assim, gente, que mãe que quer o ensino domiciliar, porque eu estou com o meu filho há 8 meses, eu acordo, e assim, a gente tem que ensinar, porque a gente sabe que só as aulas online não adianta, a gente tem que ajudar a fazer a lição, a gente tem que ajudar a ver a prova, e aí você não pode dar a resposta. Então, assim, é uma demanda, e hoje um profissional que a sociedade percebeu que é super valorizado é quem? O professor, a professora. Né? As famílias perceberam que elas não dão conta do processo educativo dos filhos e que isso requer profissionais muito mais preparados. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, que vai ficar dessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, né, na disciplina que eu estou aqui para trabalhar com vocês, metodologia da educação de jovens e adultos, né? E as nossas metodologias em sala de aula? Eu acho que antes, por exemplo, a gente usava muito pouco esse mecanismo das videoconferências, como a gente está utilizando agora. Mas, com o tempo, eu acho que a gente vai utilizar muito mais. Nas reuniões de residência pedagógica, acaba que a gente percebe que a gente pode ter um alcance muito grande. Não estou falando que isso é bom o tempo todo, que nada se compara a estar numa sala de aula, vocês estarem nos grupos de vocês, estarem dando as risadas de vocês, né? O Alexandre lá na frente, lá grudado com a professora, né? O Tiago, o Maurício, a Larissa naquele outro canto, a Janaína no canto lá de trás, a Darielle. Eu lembro assim, direitinho do jeito que vocês se sentavam na sala de aula, né? Então, essa é uma coisa que é engraçada, porque eu estou aqui, assim, é horrível. Acho que por isso que eu prefiro dar aula assíncrona, porque vocês não estão mostrando as caras, eu fico com a sensação de que estou falando para um campo virtual muito grande. Mas, mas será quando voltar? Será como que vai ser com essas pessoas que ficaram 1 ano longe da escola? Como que vai ser? Que metodologia... A
A Jennifer linda abriu. Ai, tô menos deprimida, Jennifer. Será que como que vai ser quando voltar? Será que como que vai ser para as crianças? Eu tenho pensado muito nisso. A gente vai ter que, será que reensinar as crianças a ficar dentro de sala de aula? Será que as crianças vão dar conta das 4 horas ali sentadas, como a gente já estava vindo em um processo que elas ficassem? Mas e também os alunos adultos, né? Como que vai ser? E aí eu posso perguntar, e para vocês também? Né? Tem hora que eu observo, assim, eu fico tentando dar uma autonomia para o João, né, nesse processo. Quem tem filho aí sabe como a gente fica nessa luta. Aí eu venho, dou uma olhada, assim, ele fica aqui no quarto dele de manhã com as aulas dele. Mas, assim, às vezes eu vejo, ele pega os legos e está montando, aí tem hora que a professora está falando, ele levanta para ir no banheiro, inventa de pegar uma água, eu já dou uma bronca, mas aí depois eu falo, mas e se ele tivesse em sala de aula, ele não poderia sair no banheiro, ele não poderia beber água, por que eu estou proibindo aqui dentro de casa? Sabe, são questões que eu fico muito pensando como que vai ser esse retorno. E quando a gente pensa nos nossos alunos da EJA, gente, qual que está sendo o grande desafio agora? A evasão escolar. E desde o início da pandemia, eu tinha uma preocupação enorme com vocês, porque eu tinha muito medo dos alunos evadirem do curso. Não é medo no sentido ruim, mas porque dá um desânimo. Os alunos do primeiro semestre, eu tinha muito... porque eles alugaram casa, mudaram para Floriana, essa coisa toda. Quando são igual vocês, que já estão terminando, é uma realidade. Mas para quem está começando, muitas vezes pode... eu acho que só depois a gente vai conseguir pensar mais nisso. Mas quando a gente está aqui falando em metodologia de ensino, agora eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui. Quais são os princípios que a gente está colocando, né, dentro dessa questão da metodologia? Deixa eu ver se está aparecendo o que eu coloquei. Está aparecendo os princípios básicos do ensino, gente, para vocês? Tá. Tá? Aí, ótimo. Sim. Então, assim, eu só quero entrar um pouco nessa conversa com vocês para a gente ir pensando um pouco, né, nessa metodologia de ensino, o que caracteriza um método, né? Porque a gente sempre fala muito, mas não para pensar o que é o método de ensino, né? Por que dentro da educação de jovens e adultos a gente precisa de um método de ensino diferenciado? Então, quando a gente está pensando nessa concepção de método de ensino, né, o que são os métodos de ensino? O método pode ser entendido como um modo ou maneira correta de se fazer algo. Então, tá, Andréia, você está falando que essa disciplina chama Metodologia da Educação de Jovens e Adultos. Então, ela está discutindo uma técnica, uma forma aperfeiçoada de se ensinar adolescentes, jovens, adultos e idosos. É isso? É isso, tá? Quando vocês fizeram a disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, em vários momentos eu falei com vocês, olha, vocês fizeram aquela pesquisa de ir na escola, né, traçar o perfil dos alunos, fazer um documentário, fazer vídeos, né, então vocês se lembram disso, né, naquele outro tempo que a gente podia circular mais livremente. Então, vocês tiveram uma ideia do que é uma sala de aula, de quem são os alunos. Agora, vocês começam a ter que pensar assim, tá bom, e como que eu penso? Como ensinar esses alunos? Então, método de ensino. Ele parte do método, pode ser entendido como o modo ou a maneira correta de se fazer algo. A técnica é o aperfeiçoamento do método. Método de ensino é um meio de se atingir os objetivos de um planejamento educacional. É interessante notar que o método de ensino facilita a aprendizagem, mas não garante.
tem muita gente que é contra essa discussão, assim, do método, né, de como ensinar, fala, mas isso é puro tecnicismo. Gente, como assim? Eu acho que é importante, sim, a gente começar, hoje em dia nós começamos a ensinar no ensino remoto dessa forma. Existem pesquisas que vão tratar das aulas síncronas, das aulas assíncronas, mas muitas vezes a gente ainda não sabe um comportamento adequado para o momento das aulas online, né? No início eu brinquei com o Alexandre, a questão de abrir, eu brinquei com você de abrir a câmera, e o Alexandre, não, mas tem os direitos de imagem. E é verdade, tem sim, né? Como que a gente funciona com isso? Tem professores que são muito contra o ensino remoto, que falam assim, a universidade vai pagar o meu direito de imagem? Né? Porque são questões para a gente pensar, né? Nesse ensino remoto. A gente está começando sem saber muito os métodos e as técnicas, como garantir que o aluno esteja aprendendo. Eu costumo dizer assim, será que a gente garante que o aluno está aprendendo no ensino presencial? Será que essas questões a gente consegue garantir? Então, existia essa garantia antes e não temos agora? Ou será que essa garantia nunca existiu? E aí, quando a gente está pensando em métodos de ensino, é fundamental que a gente comece a pensar assim, mas quais são os princípios básicos do ensino? Gente, para se ensinar na escola, na universidade, a primeira coisa, ter caráter científico sistemático. Os conteúdos de ensino devem estar em correspondência com os conhecimentos científicos atuais e com os métodos de investigação próprios de cada matéria. Ser compreensível é possível de ser assimilado. Deve ser esclarecida aos alunos a importância de adquirir um novo conhecimento. Este, por sua vez, deve estar vinculado à realidade, mostrando que o conhecimento de hoje é o resultado da experiência de gerações anteriores. No momento que a gente entrar na BNCC e que vocês forem fazer os planos de aula de vocês e pensar em uma atividade prática dentro do conteúdo escolhido, porque é uma proposta de vocês pensarem em uma atividade prática, é fundamental que vocês coloquem assim, para o aluno, por que é importante esse aluno adquirir este conhecimento? Por que é importante para vocês aprenderem a dar aula, a conceberem métodos de ensino para entrar em uma sala? Porque nos dá mais segurança. Muitas vezes, e vocês já estudaram sobre isso, vocês podem ter muita segurança do conteúdo, mas adianta você saber o conteúdo e não saber ensinar esse conteúdo? Né? Então, essas questões são importantes. Garantir a solidez dos conhecimentos exige recapitulação dos conteúdos e exercícios de fixação da aprendizagem. Gente, muitas vezes, incluindo no ensino superior, vocês vão observar que eu trabalho assim, como eu venho da EJA e da educação popular, eu trabalho muito com as questões, assim, vocês podem observar, eu dou um texto, eu dou um exercício sobre o texto, e aí eu discuto aquele exercício como meio de fixar aquilo que foi estudado. Então, né, eu tenho essa preocupação, e essa preocupação minha é muito de quem foi professor da educação básica, né? Que é garantir a solidez dos conhecimentos, porque existe recapitulação dos conteúdos e exercícios de fixação de aprendizagem. Então, quando vocês vão dar um conteúdo, quando eu estava pensando nesse curso aqui para vocês hoje, e trouxe a proposta, perguntei se vocês concordam, é muito em que sentido? É muito dentro desse mesmo. O que eu coloquei para a aula de amanhã? 2 vídeos de recapitulação de conteúdo, conteúdos que vocês viram em Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Como passaram 8 meses que eu discuti as diretrizes operacionais para o ensino na EJA,
eu vejo a necessidade de eu voltar nesse texto, nem que for de uma forma mais rápida, mas de relembrar a vocês que vocês já leram esse texto. Ainda mais como ele tem muita lei, muita coisa de idade, tudo, e cai muito em concurso, eu penso, não dá para pular isso. Por quê? Estudar é garantir a solidez dos conhecimentos, exige recapitulação dos conteúdos e exercícios de fixação da aprendizagem. É muito comum os alunos, durante a minha vida inteira, como professora de educação básica, falar assim, e meu filho fala muito isso, a pior coisa é dever de casa. Se a escola é uma coisa, a casa é outra, para que existe dever de casa? Né? Tudo bem, eu entendo acho até muito inteligente esse questionamento, mas por que, no geral, a gente dá dever de casa? É exatamente para a fixação da aprendizagem. E aí, isso aqui, gente, eu acho muito legal. Não sei se... Aí eu vou até parar agora a apresentação, vou voltar um pouco na sala, dessas principais métodos de ensino. Aula expositiva, né, que é o que vocês mais estão acostumados. Estudo dirigido, que é essa coisa que eu faço muito com vocês, né, que eu sempre brinco assim, gente, eu sou uma professora que venho da educação básica, então tem muitas coisas que mesmo no ensino superior, eu continuo fazendo, né? Que é você dar um texto, depois você dá um texto para que os alunos voltem naquele texto para responder, chama estudo dirigido. Trabalhos em grupos, é uma coisa que vocês estão muito acostumados também, e que eu coloquei nesse plano de ensino nosso. Aí, vocês já viram essa técnica, GVGO? Se já viram, me fala. Se não viram, me fala também. Vocês conhecem? Organização? Não, gente, é muito legal de trabalhar em sala de aula, porque você separa a sua sala em dois grupos. Um grupo de verbalização, depois eu vou lá embaixo para vocês verem melhor, os que vocês não conhecem, e o grupo de observação. E é sempre legal de se trabalhar com temas polêmicos, assim, sabe? Me fale um tema bem polêmico atual aí de vocês, que a gente está acompanhando. Fala aí, política. Gente. Oi? Qual política? Política. A vacina do Covid. Tá. Pode ser a vacina. Eu tinha até pensado lá se o Trump ganhou ou perdeu, porque ele fala que tem que recontar, né? Então, um grupo a favor de Trump, um grupo a favor de John Biden, sei lá, né? As criaturas não conseguem nem eleger um presidente aqui no Brasil direito, vão se preocupar com outro lá fora, é impressionante. Então, é verdade. Mas eu também concordo com vocês. Né, mas, enfim, a gente tem vários temas polêmicos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que saiu a vacina, eu não acho que a vacina vai resolver todos os problemas. Eu entendo que o vírus, cientificamente, já tem 4 mutações, mas eu vou tomar a vacina, entendeu? Se aquilo ali vai me garantir alguma coisa, eu vou tomar. Mas eu tenho uma pessoa que é minha irmã de alma, uma pessoa muito próxima, que fez faculdade comigo, fez mestrado comigo, fez doutorado comigo, e é contra a vacinação. E ela não acredita no vírus. Eu falo assim... Sem falar na recontaminação, não é, professora? Isso. Aí eu lembro que eu falei com ela assim, quem está mais próximo de mim, ainda mais quando eu estava fazendo o processo seletivo, não sei se vocês vão lembrar de vocês para residência, meu marido estava com Covid, né? Então a gente estava em isolamento dentro de casa, eu, ele e meu filho. Depois do Covid, meu marido passou por um processo muito sério de internação, né? Então, quem estava fazendo disciplina comigo, às vezes eu não conseguia dar, né? Cheguei a comentar com algumas pessoas mais próximas que eu fiquei no hospital lá, porque ele teve uma infecção intestinal muito séria e passou um tempo
internado, mesmo então foi... Então, assim, eu sei que o vírus existe, porque eu fui lá, eu comprei o teste, o primeiro, porque ele achava que não também, fiz, aí quando ele viu que era, aí já separa, né, porque tem eu trabalhando o tempo todo, tem criança pequena, então vamos ficar todo mundo na mesma casa, mas então não vamos deixar as pessoas virem para cá, que meu marido são 10 irmãos, né, família grande aqui em Teresina. Então, tem isso tudo. Mas a minha amiga fala, não, é mentira, André, não existe esse vírus, isso é uma invenção. Mas ela é minha amiga e continua sendo. Mas esse assunto eu não discuto com ela. Os negacionistas não podem ver uma mentira que torna verdade. E olha que tem Transforma em cada princípio. negacionista... e aí fala, não, mas se você colocar essa vacina em você, André, vai vir um chip. Eu falo, filha, eu já tô toda chipada mesmo, mas não faz mal, né? Mas eu tô brincando com isso porque o GVGO é o grupo de verbalização e o grupo de observação. E aí, como que vocês fazem? Eu vou aqui embaixo só para explicar, porque eu acho que é muito legal, e eu trabalhava muito com o GVGO em sala de aula, de EJA, que os alunos gostam, e assim, mesmo os mais tímidos, eles têm coragem de se posicionar, assim. Então, o que é o GVGO? Princípios. Aí é o grupo de visão e o grupo de observação. Você separa a sala e você coloca no centro um grupo que vai discutir e vai ficar de fora um grupo que vai observar as discussões. Em determinado momento, o professor, a professora para a discussão e troca esses grupos. E o grupo, então, que estava na observação, ele passa a ser o grupo da discussão, e o grupo que estava na discussão vai fazer a observação. Isso trabalha duas questões. Sabe quando você tem aquele grupo de alunos e de alunas que não consegue escutar o outro? É um princípio, porque ali como é um jogo, e aí ele vai prestar muito mais atenção até para ter argumento para combater aquele outro, porque quem argumenta mais, a sala vai votar no grupo que vai ganhar. Então, vira assim, né? E é muito legal. Mas vamos lá, para vocês entenderem. GVGO é uma técnica que consiste em dividir uma turma em dois grupos. Um de verbalização, que vai discutir um tema, e o outro de observação, que vai registrar as discussões. Dar a oportunidade a uma troca rápida de ideias, opiniões, desenvolver a expressão oral, desenvolver o autocontrole e permitir o desenvolvimento da capacidade de análise e de observação de pessoas. Então, esse, por exemplo... Essa é uma metodologia, eu vou subir de novo para ver se tem algumas que vocês não sabem, que aí eu volto, né? Então, esse é... Vou subir mais aqui. Isso. Então, esse é um primeiro princípios dos métodos que eu acho que é legal para quem não conhece, conhecer e pensar em utilizar nas suas aulas. O seminário é um que é muito trabalhado, mas que nem sempre é trabalhado da maneira correta, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, que muitas vezes em seminário, e vocês podem ver que eu trabalho bem pouco com seminário, porque ele exige um conjunto de questões que nem sempre a gente tem tempo de trabalhar, né? Então, seminário é uma técnica em que o grupo de pessoas se reúne para estudar um tema sob a direção de um professor ou uma autoridade no assunto. Tem como objetivo semear ideias, favorecendo a procura de soluções para situações, porque vocês estão acostumados, e eu percebo isso nesses 16 anos, deixa eu ver, eu comecei em 2004, no ensino superior. Nesses 16 anos no ensino superior, no início eu até trabalhava mais, mas hoje eu trabalho bem menos. Por quê? O seminário, ele tem uma situação, um problema que deve ser resolvida. Não é simplesmente você dividir um texto e mandar os alunos apresentarem. Então, o seminário, ele é uma técnica em que o grupo de pessoas se reúne para estudar um tema sob a direção de um professor ou uma autoridade no assunto.
tem como objetivo semear ideias favorecendo a procura de soluções para situações problemas, identificar problemas examinando seus diversos aspectos, propor pesquisas necessárias para resolver os problemas e acompanhar o processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, essa é a forma certa de trabalhar seminário. Vocês já fizeram um seminário dentro dessa perspectiva de resolução de problemas? Hein? Vocês estão aí? Gente? Sim. Ah, tá. Eu até voltei, que eu pensei, será que caiu? Será que... Darielle, então, assim, de pensar o seminário nessa concepção de resolução de problemas, e não simplesmente de apresentar um texto, né? Que às vezes a gente costuma fazer muito isso, né? Sim. Esses dias, com essa coisa da pandemia, por um lado, tem um lado muito bom que você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ontem eu passei 6 horas em um grupo de estudo que eu faço parte no Rio Grande do Sul, que era antes da pandemia, era para a gente estar lá em Porto Alegre. Eu estava adorando a ideia de passar uns dias em Porto Alegre, mas com a pandemia, e a gente tinha dinheiro, porque é um projeto financiado pelo CNPq, então tinha professor de Campinas, São Paulo capital, eu aqui e a Natália Gil, que é a coordenadora do Rio Grande do Sul. Então, a gente está nessa coisa, então você pode estar com pessoas fora do Brasil dentro. Então, esses dias eu achei muito curioso, porque uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, ela me mandou uma mensagem, e tinha mais de 20 anos que eu não falava, mas ela é muito amiga de uma prima minha, que ela ia fazer um seminário na faculdade dela e que ela queria minha participação. E eu achei aquele engraçado, né? E ela falou assim, não, você estuda isso, 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 eu gostaria que você participasse, vai ser uma honra. E eu participei, foi muito bacana, porque era um grupo de direito, né, que faz faculdade de direito, e eles queriam uma determinada fala minha depois da fala deles, né? Então, eles foram falando, depois eu retomei, corrigi alguns pontos das falas, e aí abriu para pergunta, e aí, no caso, eles respondiam, mas eu fazia as correções das respostas deles. Então, eu achei essa proposta de seminário fantástica, porque você chama alguém de uma determinada área, né? No meu caso, eu sou das políticas educacionais, eu sou da história da educação políticas, né, que meus estudos sempre envolvem legislações, constituições, essas coisas, e assim, foi muito legal. Eu falei assim, nossa, quem dera se a gente pudesse sempre trabalhar com essa perspectiva de seminário, porque é uma outra forma, né, e que nem sempre a gente no presencial tem como trabalhar com isso, mas eu achei bem bacana mesmo. Então, seminário, essa técnica, Philip 66, vocês já ouviram falar? Não. Então, ela também, eu acho, essa, né, eu gosto também, assim, a gente tem trabalhado pouco. Eu acho que aqui hoje eu estou trazendo algumas coisas para vocês irem pensando na metodologia, como que vão ser as aulas, enfim, depois a gente vai conversando. Philip 66 é uma técnica que permite trabalhar com grandes grupos de alunos que são divididos em subgrupos de 6 pessoas e discutem o assunto por 6 minutos. É uma técnica interessante a ser usada quando é necessário obter opiniões balizadas sobre determinado assunto de um grande grupo de pessoas em um curto espaço de tempo. Por exemplo, essa turma nossa, né, são 30 alunos. A gente vai organizando vocês em grupos de 6, e aí vocês chegam a uma opinião comum sobre uma determinada temática em apenas 6 minutos. E aí depois você vai replicando isso para os outros grupos, entendeu? Então, assim, por exemplo, essa turma tem 30 alunos, e depois eu vou tirando esses grupos e vou mudando eles para ir rediscutindo essas opiniões durante o processo de aula. O que eu acho que é muito legal também, né? Porque você vai sempre trabalhando temáticas que sejam, né,
essas aí que a gente estava falando, política, vacina, comportamento, racismo, enfim. E aí você vai trabalhando as opiniões dos grupos de maneira rápida, né? Bem dinâmico, né, professora? E como que você chega em 6 minutos com um grupo de 6 pessoas a uma opinião comum? Então, vocês imaginam a loucura que é, né? Será que dá certo desse jeito? Mas, assim, vira um grande movimento intelectual, você entendeu? Sim. Assim, não é assim, é uma questão. Quem é que agora eu não estou vendo? Quem perguntou, será que dá certo? Foi eu. A Darielle? Sim. Não, o se dá certo, eu não sei, mas que é divertido. A sala de aula vai ferver. Oi? A sala de aula vai ferver. Eu estou imaginando a cena. Então você pega, por exemplo, e eu estou pensando aqui, claro, né, gente? Não vou pensar nos assuntos mais legais e mais divertidos, eu vou pensar em assuntos voltados a conteúdos para eles, mas vocês podem pensar assuntos mais legais que os meus. Mas, por exemplo, qual o melhor método de ensino? É o método silábico, é o método X. Então, como que vocês se organizam? Como que vocês defendem aquela ideia? 6 pessoas em 6 minutos. E depois também eu posso mudar vocês de grupo. Então, assim, por um lado, a gente estava falando da vacina. Você defendeu o não uso, mas agora você vai defender o uso. E tem coisas muito difíceis para a gente defender. Por exemplo, eu vou defender o racismo, eu vou defender a não lei de cotas, mas é importante a gente ter o argumento e o contra-argumento, né? Então, você começa a trabalhar isso. Então, assim, Darielle, se dá certo... A referência é contrária, né, professor? É muito importante. Se dá certo, pode, talvez, mas eu acho que a gente é um pouquinho civilizado. A gente vai até bater uma boca, mas bater um no outro, eu acho que a gente não bate, não. Logo porque mas, a gente enfim, tá longe. né? É uma técnica que eu acho... Não, mas a gente é educadinho, a gente corre esses sons, né? E a técnica da dramatização e simulação, vocês conhecem? Então, vamos lá. Conheço, professora. Aí depois já fizemos vem em algumas disciplinas. Que é muito no legal. Curso. Você conhece? Começamos na primeira vez, logo no início do curso, na disciplina de filosofia. Em filosofia eles gostam, né? Então, a dramatização, né? Quais são os objetivos? Desenvolver a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar de maneira imaginária em uma outra realidade. Trazer à sala de aula um recorte da realidade social de forma clara e sincera, para ser observada e analisada. Desenvolver nos alunos a desinibição e liberdade de expressão. Permitir apresentar de maneira prática casos de difícil comunicação e entendimento, permitir simular uma situação. É muito legal de você usar quando você tem, né? Aí eu estou pensando como professora de educação básica, quando você tem um problema na sala. Então, muitas vezes eu tinha problema de bullying, por exemplo, de uma criança que chame a outra de gorda, que chame a outra de bonita, de feia, de magra, de alta, de comprida, de negra. Então, assim, quando a gente colocava na sala a situação e pedia, aquela criança que tinha feito aquilo tomava um susto, não, mas isso é errado. Aí eu falava, mas o que você fez? Né? Aí caía a ficha melhor de quando você se coloca nessa situação. Então, é uma possibilidade também. Essa de júri simulado, montagem, vocês já fizeram? Já, história. Já sim, professora, já. Em história, vocês fizeram, né? Que esse método de ensino deve começar a partir de um texto base, que servirá como alegação inicial. Deve-se escolher um juiz que fará a abertura dos trabalhos e conduzirá as ações do tribunal do júri. Deve-se escolher um escrivão que fará o registro sistemático do que aconteceu durante a realização. Deve-se escolher ou sortear os jurados que farão parte do conselho da sentença e deve ser escolhido um promotor que fará a acusação e um advogado de defesa. Que essa é outra também, que se vocês fizeram em história... e aí tem o júri simulado 2, né? Devem
ser escolhidas testemunhas de acusação e de defesa, elas serão inquiridas diretamente pelo promotor e pelo advogado. Os jurados também podem inquirir as testemunhas, mas só por intermédio do juiz. Então, aí vem todas as fases. Oi? Alguém gritou? O que está bem fresco na minha memória é com a professora Marilde, nós fizemos o júri com ela. Ah, tá. Então, aí é muito também, legal, né? Com ela também. E aí aqui tem os objetivos e tudo de se pensar essas técnicas, o estudo de caso, eu imagino que vocês já conhecem. Gente, então, assim, eu trouxe um pouco essa discussão de metodologia hoje, muito para a gente começar a pensar. É uma disciplina de metodologia, que é importante que, quando vocês forem pensar as aulas de vocês, no geral, a gente sempre até coloca na aula, né? Metodologia, mas o que a gente coloca? Aula expositiva dialogada, ponto, né? Ou estudo dirigido, um trabalho em grupo. Mas a gente tem um arcabouço muito grande de metodologias que a gente pode utilizar em nossa sala de aula, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação com vocês e interromper a apresentação, que aí, assim, eu já vou encaminhando para o fechamento dessa conversa inicial da aula de hoje. Então, assim, qual que foi o meu objetivo dessa aula de hoje, né? Foi apresentar, né, me apresentar no sentido geral, vocês já me conhecem, ver as carinhas de vocês, ver quem continua na disciplina e quem entrou depois na disciplina também. Eu estou vendo que tem 23 pessoas, então, de uma forma ou de outra, e comigo, com a Iesa, teve uma falta nessa aula de hoje. Então, eu queria muito apresentar como que foi colocado. Agora que eu estou vendo aqui vocês falando que já fizeram, né, em filosofia alguma coisa sobre essas técnicas de ensino, esses métodos, na verdade, de ensino. Então, eu queria apresentar a nossa proposta de curso em aulas síncronas e assíncronas e uma conversa inicial do que eu venho chamando de metodologias de ensino, né? Que é pensar nessas possibilidades para a gente utilizar em sala de aula para trabalhar os conteúdos que a gente considera necessário. Então, era muito nessa perspectiva hoje a nossa aula. Vocês gostariam de falar alguma coisa para a gente fechar? Lembrando, amanhã a nossa aula ela é assíncrona, então assim que eu postar toda a atividade, tudo de vocês, aí eu já aviso, tá bom? Tá bom. Querem Ok, professora. Obrigado. Ficou tranquilo tudo? Sim. Então tá. Sossegado. Então tá bom, gente. Boa noite, bom descanso. Iesa, mais uma vez, parabéns para você, muitos anos de vida, e obrigada por estar de novo comigo nessa empreitada, tá bom? Gente, beijo, boa noite. Eu vou parar de gravar, tá bom? Boa noite.